Falando sobre pontuação aqui agora, né? E aí, Guilherme, é possível sonhar com acesso e principalmente sobre a forma que o time joga, se dá pra gente imaginar algo a mais do que apenas a permanência. Hoje, basicamente, aí com 43 pontos, né? Aquela primeira preocupação que o torcedor do Goiás, e eu falava isso na live, depois do jogo contra o Botafogo, eu não sei se o Goiás iria encontrar forças ainda para jogar essa Série B, e a princípio tá dando certo, né? Em 2 jogos até aqui, contra adversários difíceis, o Goiás somou 4 pontos. Tem 37 para 43, que seria o primeiro objetivo, né? O primeiro alívio, vamos colocar assim, dessa temporada horrorosa, mal planejada do Goiás. Eu acho que já está bem perto, né? Um Goiás que ainda não perdeu, aliás, só perdeu um jogo na Serrinha até aqui. Pontuação para acesso, que é o que realmente o torcedor do Goiás ainda acredita, tá? E eu penso que os jogadores eles devem acreditar até o final. A gente, como torcedor, tem o direito de estar descrente, não só do Goiás dessa temporada, mas também dos últimos anos. É um Goiás que chateia muito o seu torcedor, que magoa, que não dá esperanças de um resultado, ou uma postura, uma forma de jogar muito diferente. E não é dessa temporada. Só que os jogadores eles não podem pensar assim. Eu penso que vencendo o próximo jogo contra o Mirassol, o Goiás está na briga. Ainda hoje, né, mantendo essa diferença de 6 pontos para o primeiro time dentro do G4, com um jogo a menos, o Sport também tem um jogo a menos, mas vamos colocar aí, né, vamos manter nos 6 pontos também, para não ficar uma matemática tão difícil. O Goiás agora, ele resta apenas 12 jogos. O que o Goiás tem que fazer? Basicamente, 7 vitórias, 6 empates e uma derrota. É muita coisa, cara. É muita coisa. Ou 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E aí o Goiás chegaria a 62. Eu iria mais ou menos nessa linha, tá? Eu não acho que o Goiás consegue perder tão pouco e empatar tão pouco assim. Só que se a pontuação for menor do que 63, eu acho que há chances ainda para o Goiás, tá? Acho que esta matemática de 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, ela ainda dá para acontecer. Só que, como eu falei, ficaria nessa pontuação de 62 pontos. Hoje, segundo a UFMG, também o site Chances de Gol, a maior probabilidade de chegar à Série A é de fato com 63 pontos, passando da casa, por exemplo, de 80%. Na UFMG, hoje com 63 pontos, eles dão 99%. E com 62, 96%. Eu até me surpreendi com esse dado aqui agora, da UFMG. 62 pontos, 96% de chance. Então eu vou trabalhar com esse 62 aí para não criar uma pontuação, uma exigência de vitórias assim, sobrenatural. Apesar que 7 vitórias para esse time do Goiás ainda é muita coisa. Então vamos colocar lá, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, né? Daria aí o restante dos 12 jogos que ainda restam nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Dá, Guilherme? Olha, eu penso que sim, tá? Eu penso que dá. A postura do Goiás nesses 2 últimos jogos, ela já é melhor do que se a gente comparar, por exemplo, das partidas fora de casa contra o Botafogo, contra o Ituano. Só que o que mais me desanima é que eu não vejo qualidade técnica desses jogadores do Goiás para subir para a Série A, tá? Eu vejo assim que há um elenco muito mal montado do Goiás nesse ano. É um elenco que tem lacunas gigantescas, tá? Gigantescas. E o Goiás, por exemplo, hoje precisou contar com o Diego Caio e o Douglas Teixeira nas laterais, o Edson improvisado no meio de campo, tá? Muitos desfalques que acabam deixando um time que tem orçamento, que gastou para esse ano, um time mal montado, um time desfalcado em demasia. E penso que isso já prejudicou o Goiás em vários outros jogos também, com a perda de pontos, aquela derrota para a Chapecoense, foi um caso também de ter alguns desfalques. Então eu não vejo assim nem a ousadia, nem a personalidade ainda desse time do Goiás, apesar desses 2 jogos, para chegar nessas 7 vitórias em 13 jogos. É uma demanda muito grande. Mas eu prefiro acreditar e prefiro que os jogadores ainda mantenham essa esperança, porque apesar de muito difícil, é mais fácil o Goiás tentar uma recuperação milagrosa agora nessa reta final de Série B e chegar à Série A do que jogar de novo a Série B do ano que vem, tendo um orçamento ainda menor e provavelmente com o Corinthians, com o Fluminense, às vezes até mesmo um Santos, pode ser que não suba, um Ceará, um Sport, não é fácil, tá? Então penso que, apesar das dificuldades, o Goiás tem sim que continuar nesta briga. Tem esse jogo a menos, mas eu não contaria somente com ele. Para mim, o Goiás tem que vencer o Mirassol nesse próximo final de semana. E o Mirassol que vem baqueado, né? O Mirassol empatou com o Amazonas em casa e perdeu para o Guarani fora. Então empacou ali nos 43 pontos. No Z4, né? Hoje o Goiás, como eu falei, tem 37 e a Chapecoense é o primeiro time da zona com 28.
a diferença já é de 9 pontos. Tá? Não acho que o Goiás vai ser rebaixado, não, com esses 4 pontos que agora fez, né, nesses 2 últimos jogos. Mas penso que, por ter confrontos diretos, 2 pontos. Eu acho muito difícil o Goiás vencer 7, tá? Ou melhor, só poder perder mais 3, tendo ainda o Santos, tendo ainda o Coritiba lá, tendo jogos ainda, por exemplo, contra o Vila Nova em casa, o Mirassol em casa, o América fora, o Novo Horizontino em casa. Então, assim, é uma exigência muito grande de pontuação. Só que vencendo esses confrontos, além de você sair grande, né? Porque, pô, empatar com o Sport fora, sim, já é um bom resultado, tá? O Sport é um dos grandes clubes do futebol brasileiro, assim como o Goiás. Vencendo o Mirassol, que hoje está no G4, aqui na Serrinha, aliás, saiu do G4 e acabou entrando no Sport, também é um resultado que te dá moral. E você você evita do rival pontuar. Então, assim, a tabela hoje indica o Mirassol em quinto colocado com 43. Se o Goiás vencer, ele chega a 40 e o Mirassol empaca nesses 43. A tendência é que, sei lá, um América pode passar, um Ceará, uma Avaí da vida, só que você vai controlando seus adversários. Depois, na outra rodada, é o Santos. Aliás, é o Coritiba. Também é um time que pode estar nessa briga. Depois o Santos aqui na Serrinha. Muito difícil, tá? Eu sei que é muito difícil. Você pega esses próximos 5 jogos aqui do Goiás, cara, é de tirar o chapéu. Mirassol, Coritiba, Santos, Vila Nova e América Mineiro. Mas, e se o Goiás vence 3 desses jogos? 4? Ele vai estar não só próximo do G4, quanto também pode até mesmo entrar e afastando os seus outros adversários. Então, como a demanda de pontos ela é muito grande, eu penso que é sim benéfico para o Goiás. É óbvio que seria muito melhor enfrentar o Brusque ou o Ituano aqui na Serrinha do que o Mirassol e o Vila Nova. Mas você vencendo esses confrontos contra os adversários difíceis, diretos, você também, além de pontuar, se evita se o adversário suba. Então, desta matemática da UFMG, 62 até 61 pontos, eles estão dando 90%. Eu acho muito exagerado, tá? Eu acho muito exagerado. Só que, por exemplo, para mim, o Goiás, que é o clube que tem que fazer essa retomada, que está saindo lá de baixo para chegar no G4, eu garanto, se o Goiás chegar com 63, ele sobe. Por quê? Porque ele vai ter vencido adversários diretos nesse caminho, tá? Eu acredito muito nisso. Olhando para o final, talvez o Goiás pode enfrentar alguns adversários já com a vida garantida. Talvez, por exemplo, o Amazonas na penúltima rodada, se o Amazonas ficar naquele meio de tabela mesmo. Talvez o Novo Horizontino na última rodada, talvez o Novo Horizontino já campeão, ou que tenha conquistado o acesso. O Guarani faltando 4 rodadas para o fim, talvez pode estar rebaixado. Ou até mesmo o CRB, com 3 rodadas do fim. Só que se não tiver rebaixado também é aquele jogo vida ou morte, né? É complicado. CRB tem isso também em reta final. É aquela maluquice. Então, eu, assim, sendo honesto com vocês, Guilherme, você acredita que o Goiás vai subir para a Série A? Ainda não acredito, tá? Ainda não tem essa confiança, essa garantia do time. Só que, cara, a gente tá a 6 pontos do G4, 6 pontos com um jogo a menos. Tendo adversário direto agora que é o Mirassol. Vamos focar nessa semana, tá? Vamos ter um pensamento um pouquinho mais positivo. O time fez por merecer este voto de confiança do torcedor nesses 2 últimos jogos. O Goiás jogou para vencer essa partida contra o Sport. Não foi tão acanhado, tão medroso, e sim enfrentou um adversário muito forte, jogando fora de casa. Mas agora ele precisa dar uma resposta clara. Com o estádio cheio, o Goiás vai conseguir vencer um adversário difícil? Para mim, isso é o divisor de águas. Também nessa temporada, sabadão 5 horas, aí sim, o Goiás vencer nesse jogo, encostando ali no G4, seja 3 pontos, 4, 5 que seja, tendo um jogo a menos, aí bora pra cima. Como eu falei, é muito mais difícil agora, é muito mais fácil, né? Apesar de muito complicado, o Goiás tentar esse acesso na reta final, do que aceitar, às vezes até mesmo entrar em parafuso e chegar lá na parte de baixo da tabela, ou já pensar no ano que vem, no sentido de que, acabou. E ano que vem o Goiás vai ter um time com um orçamento menor. Pode ser que tenha um elenco melhor, mas o dinheiro vai ser mais curto e isso faz muita diferença em uma realidade de segunda divisão, tá? Então essa é a minha opinião também sobre a tabela de classificação. Vamos colocar aí 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Daria para o Goiás chegar assim a 62 pontos e chegaria a um número de 17 vitórias, que é algo sim importante na tabela, pode fazer diferença. O Goiás que tem um saldo de gols positivos, né? O saldo de gol do Goiás é 9, isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. O Goiás tem 9, enquanto que os clubes no G4, por exemplo, o Ceará tem 8, o Vila Nova tem 1, o Mirassol tem 6,
O Sport também tem 8. O Santos tem 20, cara. Nossa. Caramba. O saldo de gols do Santos é muito alto, hein? Porque sofreu poucos gols também. Mas igual eu falei, se fosse pra mim pontuar pontos negativos, por que eu não acredito? O elenco do Goiás é mal montado, ele não tem a personalidade, né? Se a gente for pegar o campeonato inteiro, os nomes mais experientes não correspondem. Tadeu, Galhardo, Regis, David Braz. E é um Goiás que vem levando gols a um turno, né? Levando o próximo gol contra o Mirassol, o Goiás vai completar 19 jogos levando gol um atrás do outro, sendo que não tem um atacante de referência. Enfim, galera, é muito complicado, tá? Eu não me iludiria, como eu falei, mas eu penso que os jogadores têm a obrigação de ainda lutar por isso, até porque tem uma premiação de R$ 250 mil por vitória nesta segunda. Lendo aqui alguns comentários de vocês também, pra gente completar a nossa live, não vou deixar ninguém na mão, não. Eu parei no Ivadir Fernandes. Pode esperar segundo no ano que vem. Cadê a diretoria para ir na CBF mostrar esse lance para provar que tem maracutaia na arbitragem? Não, Ivadir, eu não acho que tem, sabe, um esquema, não. Na Série B eu não acredito nisso. Até porque o Sport também está disputando o G4 com o Santos, né? Só que eu acho que há um erro por falta de qualidade mesmo, por falta de preparo da arbitragem. É um caça-níquel na Série B. Hoje rouba contra o Goiás, amanhã rouba contra o Sport, depois prejudica o Mirassol, depois ajuda o Vila Nova, depois prejudica, sei lá, o Novo Horizontino. É desse jeito, cara. A arbitragem no Brasil é assim. Óbvio que há tendência para os clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas a gente já viu, né? Igual eu falei, o jogo do Goiás contra o Ceará e agora vem esse jogo contra o Sport também. O Lorenzo Juninho é muito bom no drible, mas ele tem uma dificuldade tão grande de soltar a bola que chega a irritar. Lorenzo, quando ele tá bem fisicamente, ele consegue, ainda mesmo que enrolando, ganhar no jogo físico. Você pode ver no Goianão, lá no comecinho também da Série B, ele tinha essa jogada de prender a bola, mas quando o adversário chegava, o Juninho ainda tinha aquela força para se desvencilhar. Agora, como ele tá voltando de ritmo, acho que até fez um bom jogo hoje, sim, é um jogador diferenciado nesse meio de campo. Só que ele às vezes ele enrola demais e perde o tempo da bola. Ele perde o tempo da bola e não tem a força física para recuperar. O Gabriel Rodrigues, o Goiás precisa do Rafael Gava. Sem ele, o Goiás não joga. Concordo, Gabriel. Concordo, o Gava faz muita falta. E por ser torção, tá, aliás, foi um incômodo no adutor da coxa, né? Eu não sei se vai ser rápida essa recuperação dele, não, viu? O jeito que é o departamento médico do Goiás, eu acho que pelo menos uma semana, viu? O João Natan, no começo da temporada eu acreditei em títulos. João, eu não acreditava não, porque o time do Goiás no Goianão já foi muito mal montado. Mas tinha um orçamento para isso, tinha camisa e tinha competições para vencer, né? Goianão, Copa Verde, Série B. E no ano que vem a tendência é sem Copa do Brasil, de novo ver um rival ganhar o Goianão e estando na Série B de novo. Esse é o que o Goiás faz com a gente, é isso. Lembrando, para você fazer a sua aposta, é na Pix Brasil, lá você ganha R$ 20 de graça. Só pegar o link aqui embaixo na descrição e fazer a sua aposta. O próximo jogo do Goiás contra o Mirassol, também a sequência da Série B, o retorno dos campeonatos internacionais, Copa Libertadores, Sul-Americana, é na Pix Brasil com esses R$ 20 gratuitos para você apostar como quiser. Link na descrição e comentário fixado. O Lorenzo, o jogo hoje foi de trocação. A franca dos dois lados, mas o time não conseguia criar jogadas muito perigosas. Quando conseguia, executava de forma tenebrosa. Principalmente os contra-ataques. Os pontas do Goiás, para tomada de decisão, eles são péssimos, né? Péssimos. E é um time que ficou sem qualidade para saída também. Então perdia a bola muito rápido e aí o Sport vinha com tudo. Tá? O Connect Lan House, o Mancini vai insistir até quando com o Marcão de segundo volante? Pois é, amigo, eu também não tô vendo mais o futebol